E aí, meus amigos do QAP Concurseiros, tudo bem? Professor Rodrigo Montes daqui, vamos para mais uma aula e nessa aula nós iremos falar sobre a nova lei de abuso de autoridade. A gente ainda chama de nova lei de abuso de autoridade, apesar de ser de 2019, né? Porque nós tivemos aí um tempo de Covid, né? 2020 praticamente todo de Covid, então ela parece que continua sendo nova porque foi muito pouco cobrada ainda. Isso vai exigir um estudo um pouco diferente das outras legislações. A gente vai ter que imaginar o que o cara da banca pode pedir na sua prova, já que a gente não tem um acervo de questões por causa exatamente que é uma lei, entre aspas, recente. Nós não tivemos provas que cobraram essa legislação após a sua criação. Obviamente, nós do QAP não íamos deixar vocês na mão, então a gente criou algumas questões também que nós iremos fazer no final de cada aula. Show de bola? Beleza! Vamos começar então. Tá aí, professor Rodrigo Montes. Nova Lei de Abuso de Autoridade, 13.869 de 2019. Pouco tempo depois veio ali o pacote anticrime. Tá? Então, elas vieram quase juntas, essas duas legislações, e nós iremos falar um pouquinho dela. Só um detalhe só antes da gente começar, é que a antiga Lei de Abuso de Autoridade, ela foi criada em 1965, que foi um tempo ali pós-ditadura não, em meios da ditadura, né? Então, ela realmente ela foi criada para controlar os abusos ali das autoridades, né, das autoridades públicas, à época chamados assim. Essa já é uma diferença que essa lei traz em relação à lei anterior. Você não considera mais aqui o sujeito ativo, quem é que pode ser punido por essa legislação, como a autoridade pública ou como servidor público. Ela preferiu deixar no modo mais amplo possível, que é o que a gente chama de agente público. A gente vai mostrar isso já e há uma diferença. Então, o sujeito ativo é um agente público, incluindo aí os agentes políticos, que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhe. Mas ele amplia um pouco mais o leque desse sujeito ativo com relação à lei anterior, 4.898 de 1965. Vamos esquecer essa legislação antiga, vamos focar só nessa daqui, que é o que vai cair na nossa prova. Então, alguns temas principais, aquilo que realmente tem chance de cair. Gosto sempre de começar com algumas informações preliminares, né, que realmente faz a gente entender essa legislação de modo mais amplo, de modo mais claro. Abuso de poder, a gente fala que é exatamente quando há um quê? Um mau uso ou uso excessivo de autoridade ou do agente público. Pessoal, é óbvio que quem não é agente público não vai cometer abuso de autoridade. Só vai cometer abuso de autoridade, apesar do nome de abuso de autoridade, nós vamos considerar aqui que todo agente público pode ser sujeito ativo desse crime. De maneira de que qualquer pessoa que não seja agente público não irá cometer aqui um crime de abuso de autoridade. Beleza? Então, quando há um mau uso ou uso excessivo da sua autoridade de agente público, quando você se excede ou quando você faz mau uso das suas funções, você poderá estar praticando abuso de poder e, com isso, está incorrendo em um crime da nossa lei de abuso de autoridade. Então, é esse tanto mau uso como o uso excessivo que vão enquadrar aqui como abuso de poder. Além disso, a gente fala da subsidiariedade. Subsidiariedade por quê? Porque tudo que não está previsto ou em leis especiais será de abuso, né, relacionado a abuso do poder, será regulado por essa legislação específica, por essa lei especial. Agora, é subsidiário por quê? Porque aquilo que já está regulado no Código Penal ou em outras leis especiais, a gente acaba utilizando aqueles parâmetros já previstos em outras legislações aqui na nova lei de abuso de autoridade. De maneira alguma, essa nova lei de abuso de autoridade, ela vem querer confrontar o que já está previsto no Código Penal ou o que está previsto em leis especiais. Não, ela veio atualizar aquela lei antiga dela com algumas novas modalidades de crimes, mas sem querer bater de frente. Ela não vai criar uma dualidade, né? O indivíduo não vai ser punido duas vezes pela mesma coisa, bis in idem. Não vai acontecer isso. O que não está previsto no CP está previsto, ela vem prever aquilo que não está previsto no CP ou em outras leis especiais. Por isso, um caráter de subsidiariedade dessa legislação. Bom, outro detalhe importante, pessoal, a proteção da administração pública e da moralidade administrativa. Essa lei ela veio para criar uma proteção. Já que nós estamos falando de agentes públicos, é óbvio que indiretamente nós estamos o quê? Protegendo a administração pública quando você cria mecanismos de controle
do abuso de autoridade para evitar que qualquer pessoa, qualquer agente público se exceda ou faça mau uso de suas atribuições ali. Então a finalidade dessa legislação é a proteção da administração pública e também da moralidade administrativa. Quando a gente fala proteção da administração pública, em outras palavras, a gente está falando proteção do próprio Estado, né? E moralidade administrativa, os bons. A gente sabe que na administração pública, vocês já tiveram aula de direito administrativo, vocês sabem dos princípios, né, do LIMP. Então, um dos princípios que nós temos é a moralidade e esse princípio deve estar protegido principalmente aqui em função desta lei. Agente público, pessoal, de maneira geral, nós vamos definir ainda no próximo slide, mas é toda e qualquer pessoa que exerça algum tipo de função no Estado, algum tipo de serviço no Estado. Ele não é restrito, pode ser transitório ou não, pode ser remunerado ou não, desde que exerça ali funções públicas, beleza? No sentido mais amplo possível dessa expressão de agente público, é o sentido mais amplo possível, significando aí qualquer atividade pública, beleza? Então é muito mais amplo do que servidor público, é mais amplo do que autoridade pública, por quê? Porque o agente público, nós vamos mostrar já no próximo slide, de maneira ampliativa, ele vem querer mostrar, e isso já é uma novidade dessa legislação, qualquer servidor ou não, pode ser servidor público ou não, tá? Desde que servidor público ou não, civil ou militar, não há problema, desde que exerça o quê? Funções públicas, tá? Então, servidor público ou não, civil ou militar, entrará aí. Agentes políticos, entra? Sim, sejam os agentes políticos do Executivo, Legislativo ou Judiciário, do Ministério Público e Tribunais de Contas, também vai entrar? Sim. Da administração direta, indireta ou fundacional. Pessoal, essa fundacional são os de direito privado que são instituídos aí pelo poder público, beleza? São as fundações de direito privado que são instituídas pelo poder público. Também entra? Sim, olha só. Não é apenas da administração direta e indireta, fundacional também, né, que é do próprio administração direta, né, do direito privado, mas que são instituídas pelo poder público. Então ele está exercendo sim ali um papel de agente público. Remuneração é irrelevante se você está recebendo ou não para aquela atividade, É irrelevante se é transitório ou não, beleza? Vínculo, está aqui no vínculo, eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de vínculo, beleza? Isso é interessante, né, pessoal? Eleição, nomeação, designação, você está ali fazendo um trabalho, foi para trabalhar ali nas eleições, enfim, mesmo que seja temporário ou não, remunerado ou não, no júri, enfim, você, ao exercer um papel de agente público, você terá a responsabilidade desse agente público e poderá sim responder pela lei de abuso de autoridade, ainda que não tenha passado num concurso público, porque muitas vezes a sua nomeação, a sua designação, ela veio em função simplesmente de um outro cargo, enfim, de uma outra função, de uma outra atribuição, que não seja propriamente o concurso público. Beleza? Então as formas são cargo, emprego ou função e o nível de governo, federal, estadual, Distrito Federal, distrital, né, ou municipal. Beleza? Então aqui é só para a gente mostrar o quanto é ampla, né, a definição de agente público, desde eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. A maioria das vezes nós vamos ter o quê? Concursados, né? Que é o meu caso, como perito criminal, concursado, então sou um agente público. Poderei aqui incorrer na nova lei de abuso de autoridade caso eu me exceda ou faça mau uso das minhas atribuições. Mais algumas informações importantes. Não há crimes culposos aqui, pessoal. Não há previsão de crimes culposos na nova lei de abuso de autoridade. Obviamente, nós estamos falando de crimes dolosos. Primeiro ponto importante. As provas adoram cobrar essas características. Por isso, eu tiro um tempinho aqui para falar dessas informações preliminares. Não há crimes apenas com reclusão. Que interessante isso, né, pessoal? Nós vamos ter ali os crimes, de maneira geral, de detenção. Agora, reclusão, só tem um crime que é a reclusão, mas é a reclusão e multa, que foi um artigo 10 que foi instaurado ali, inserido lá na lei de interceptações telefônicas.
esse artigo 10 que foi inserido lá na nova lei de abuso de autoridade, desculpa, na lei de interceptações telefônicas, é previsto com reclusão. Mas da lei de abuso de autoridade específica, nós não vamos ter crimes apenados com reclusão. Beleza? Só tem esse que ele foi inserido lá na lei de interceptações telefônicas, mas que foi instaurado, foi criado aqui por essa nova lei de abuso de autoridade. Beleza? Que fala sobre o crime em si de realmente promover escuta ambiental sem autorização judicial. Beleza? Show! O que mais? Nem todos os delitos são apenados como infração de menor potencial ofensivo, o famoso INPO, né? Pessoal, na lei anterior, todos os crimes eram de infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima não ultrapassava 2 anos. Cuidado, aqui é diferente. Aqui nem todos os delitos são de infrações de menor potencial ofensivo. Isso quer dizer que não irá, alguns deles não poderão ser julgados pelo GCRIM, não poderão ser beneficiados pelo GCRIM. Alguns crimes, por exemplo, têm aí pena máxima de 4 anos, o que já evita ali você defini-lo como infração de menor potencial ofensivo. Então, existem crimes de menor potencial ofensivo aqui? Sim, mas não são todos. A lei anterior, todos eram de menor potencial ofensivo. Beleza? Informações importantes. Mais um detalhezinho aqui. O crime militar, ele seria julgado pela justiça comum ou pela justiça militar? Isso foi uma grande discussão que se teve no passado, né? Quando nós falamos de agentes públicos federais, via de regra, nós temos ele de forma clara. É a Justiça Federal que vai realmente absorver, que vai realmente julgar esses casos, né, pessoal? Agora, quando nós estamos falando de um crime militar, isso será julgado pela Justiça Comum ou pela Justiça Militar? Foi julgado pelo STJ numa súmula 172 que compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Está consolidado, então? O crime militar será julgado aqui pela Justiça Comum? Não, não está consolidado. Sabe por quê? Porque o que eles fizeram? Opa, vamos derrubar essa súmula do STJ? Sim, o que eles fizeram? Criaram uma lei nova que considerou, né? E aí foi uma forma muito inteligente nessa legislação de lançar os crimes militares para a Justiça Militar. Então, nessa Lei 13.491 de 2017, né, Código Penal Militar, artigo 9º, fala-se: consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal. Aqui, meu amigo, entra os crimes previstos na nova lei de abuso de autoridade. Então, se considera-se crimes militares, aqui nós temos que essa lei já deixa claro que serão julgados aí pela Justiça Militar, tá? Então, hoje o entendimento é que aqui os crimes militares serão julgados propriamente ditos pela Justiça Militar, sem confusão, sem discussão. Beleza? Isso já está consolidado agora. Apesar de que havia essa súmula caiu por água abaixo. Ela ficou ultrapassada. Beleza? Então, agentes públicos federais, Justiça Federal, crime militar, Justiça Militar. Show de bola! Sigamos. Vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho, algumas características, alguns fundamentos. Essas ações, se não há crimes culposos, todos eles aqui então, são mediante dolo, são intencionais, né? Realmente eles agiram com intenção de agir daquela forma, os agentes públicos. As ações públicas, tem até o artigo que fala que todos os crimes aqui são de ação pública incondicionada. Professor, se todos são de ação pública incondicionada, por que você colocou esse asterisco aí? Porque nós vamos mostrar que há uma possibilidade no próximo slide de ação privada subsidiária. Professor, mas como assim? O que é ação privada subsidiária? É quando o Ministério Público ele é inerte frente ao oferecimento de uma denúncia. Mas calma, nós já vamos mostrar isso daqui a pouquinho. Mas entenda que, via de regra, são de ação pública incondicionada. Sim, tá certo? Se cair na sua prova, os crimes previstos na nova lei de abuso de autoridade são de ação pública incondicionada? Sim. Eles são, somente quando houver a inércia do Ministério Público, que será permitido também a ação privada subsidiária, que é o que a gente vai ver já já. Tá? Mas via de regra, considera que sim. Sujeito passivo imediato é o Estado, porque o próprio Estado é quem está de imediatamente sendo lesado
pelo mau uso ou excesso do abuso de poder de agente público, mas indiretamente, de forma imediata, quem é o maior prejudicado? O próprio cidadão, que faz uso, né, desse trabalho público aí. Beleza? Então, o próprio cidadão e o Estado são os sujeitos passivos. Imediato, o Estado, e imediato, o próprio cidadão. Bom, nós temos aqui que o agente público, seja ele servidor ou não, nem precisava repetir isso, né? Agente público, como essa lei trata do sujeito ativo ser o agente público, não precisa repetir toda hora que é servidor público ou não. Nós já definimos isso no passado, então você já sabe disso. Desde que será considerado abuso de autoridade, quando ele cometa abuso de poder, em que condições? No exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Então eu, como perito criminal, por exemplo, eu chego lá e faço excesso das minhas funções, né, para ter algum tipo de benefício. Nós vamos mostrar o especial fim de agir dessa legislação, mas por causa da minha função pública, por causa do meu cargo, eu vou lá e, no exercício das minhas funções, me excedo, cometo ali um abuso de poder. Então sempre será considerado abuso de poder quando um agente público realize ato de abuso de poder no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Essa é a grande questão, beleza? E aí, óbvio que mais para frente nós vamos ver as situações em que se enquadra aqui dentro da lei de abuso de autoridade, mas lembre-se sempre disso, ou vai ser no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, beleza? Vamos lá agora falar um pouquinho sobre algumas outras características, que é o próprio especial fim de agir que nós comentamos agora há pouco. Sempre com a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, por mera satisfação por própria vontade em si, né? O que a gente tem que entender aqui, pessoal? Que nem tudo será considerado abuso de autoridade. A lei deixa clara. Só será considerado abuso de autoridade quando o fim específico for prejudicar outra pessoa ou é beneficiar-se a ele mesmo ou ao terceiro. Ou ainda por propriamente capricho ou satisfação pessoal. Um grande detalhe é aqui, por exemplo, se tiver um fim público, essa ação do indivíduo prejudicar o bem público de alguma maneira, não será abuso de autoridade. Por quê? Porque você está prejudicando o fim público, não é a pessoa em si. Então não seria abuso de autoridade. Aqui é abuso de autoridade quando eu prejudico alguém ou beneficio a mim mesmo ou a terceiros, seja por satisfação pessoal, seja por mero capricho. Beleza? Então nem tudo será considerado abuso de autoridade, tem que ser nessa finalidade específica aí de prejudicar outrem ou beneficiar-se a si mesmo ou a terceiros, por mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? Vamos lá falar mais um pouquinho aqui. A divergência eu estou um pouco na frente, né? Deixa eu sair da frente. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Pessoal, veja bem, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Veja uma seguinte situação. O policial está lá, ele está no banco e percebe que um indivíduo ele está andando no banco de um lado para o outro com capuz, ansioso, olhando demais para os lados, e o policial vai lá e restringe momentaneamente o direito de ir e vir dele. Opa, abuso de autoridade por esse agente público? Por esse policial? Não. Ali ele tinha uma justificativa. Ali havia fundadas suspeitas, pessoal. Então, nesse caso, não é abuso de autoridade. Se a gente for pegar só a palavra restrição de liberdade de ir e vir, parece que já é abuso de autoridade. Só que quando a gente começa a entender as fundadas razões que fizeram com que ele agisse de tal maneira, nesse caso, a lei ela mostra pra gente que exatamente o que fala ali. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então a gente tem que avaliar cada caso a caso
né? Então, nesse caso, havia uma causa justificável para a ação policial. Então, obviamente, ele não vai responder por abuso de autoridade. Agora, quando você impede o direito de ir e vir sem qualquer justificativa, sem amparo legal, aí sim você estará incorrendo em abuso de autoridade. Show de bola? Beleza? Ótimo! E aí entra o quê? Todos os crimes são de ação pública incondicionada. Só que o Ministério Público, vamos supor que ele fica 5, 15 dias, o prazo dele que ele tem para oferecer a denúncia, e ele não cumpre esse prazo, né? Ele é inerte, ele acaba sendo muito passivo, não busca realmente justiça ali, o Ministério Público. Então, quando o Ministério Público é inerte, ele permite que, após vencer o prazo do Ministério Público, não é concomitante, não é junto, viu, pessoal? Após vencer o prazo do Ministério Público, é possível o quê? É possível uma ação privada subsidiária. O que é ação privada subsidiária? A própria vítima ali, ela pode o quê? Apresentar uma queixa-crime. Só que é chamada de subsidiária, tem também ação privada exclusiva ou personalíssima, que não entra aqui agora. Aqui entra a ação privada subsidiária, que é exatamente essa, que relaciona aí a inércia, né, do próprio Ministério Público, que deveria agir e não agir no prazo legal. Venceu o prazo de oferecer a denúncia pelo Ministério Público, aí sim a vítima ela pode oferecer uma ação privada subsidiária. E quando ela faz dessa forma, o Ministério Público ele é obrigado a aditar, né, ou seja, a juntar ali a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Então o Ministério Público ele não pode mais ser omisso nessa situação. Se a vítima apresentou a ação privada subsidiária, o Ministério Público tem que agir. Ele não tem escolha ali, ele deve aditar essa queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Tá? Por que substitutiva? Porque ele não o ofereceu de início, foi inerte e agora com essa queixa-crime ele irá oferecer. Bom, qual é o prazo que a vítima tem? 6 meses. Né? 6 meses não entra em decadência. A partir de quando? A partir do momento que esgota o prazo do oferecimento da denúncia do Ministério Público. Vamos supor que o Ministério Público tem lá 15 dias para oferecer denúncia, ele não o faz. Venceu esse prazo, aí sim começa a contar esses 6 meses aí, que a vítima tem direito de ir lá e oferecer, apresentar a queixa-crime. Então isso é uma forma de ação privada subsidiária. Ela só irá acontecer na inércia do Ministério Público. E é uma forma bastante inteligente que a lei coloca pra gente, né? Porque aí a vítima não fica desamparada. Quando o Ministério Público não agir, a própria vítima ela faz uma forma de forçar o Ministério Público a oferecer a denúncia ali. Show de bola? Beleza? Sigamos então. Ou seja, por isso aquele asterisco. Via de regra, ação pública incondicionada. Mas sempre que o Ministério Público for inerte, né? Aí é possível a ação subsidiária da pública. Legal, legal, legal. Efeitos da condenação. Faltou a bandeirinha do QAP importante aqui, não. Eu escrevi o importante ali, ia colocar a bandeirinha, acabei esquecendo. Mas a gente vai falar, não vamos perder a qualidade por causa disso. Pessoal, isso é uma das coisas mais importantes dessa lei, é uma das coisas que eu sei que mais vai cair nas provas. Então esse slide tem que estar presente no seu material, você tem que fixar isso muito bem, pessoal. Quais são os efeitos de condenação previstos nessa lei? Ou seja, o agente público foi condenado ali por ter cometido um abuso de autoridade. O que pode acontecer a esse agente? Primeira coisa, obrigação de indenizar o dano. O juiz, aqui faltou, né? Quem é que vai fixar o valor mínimo? O juiz. O juiz ele vai fixar um valor mínimo, né? E aí, após a fixação do valor mínimo pelo juiz, o agente público será obrigado a indenizar o dano a essa pessoa. Beleza? O primeiro ponto é isso. Obrigação de indenizar o dano pelo autor desse abuso de autoridade. O juiz ele irá definir ali um valor mínimo para isso. Então, deve sim o juiz, a requerimento, é importante escrever isso aqui, viu, pessoal? O juiz, vamos colocar isso, a requerimento do ofendido. Requerimento, tá lá na lei isso, a requerimento do ofendido. Beleza? O juiz, a requerimento do ofendido, né? Ele pode sim pedir aí, ele vai estipular esse valor mínimo, beleza? Fixar valor mínimo para reparação dos danos ali. Outro efeito de condenação, vamos lá, outro efeito de condenação, inabilitação para exercício de cargo ou mandato ou função
de 1 a 5 anos. Ele não está aqui nesse inciso segundo perdendo o cargo. Ele será inabilitado por um período. Qual é esse período? 1 a 5 anos, beleza? Não é 1 mês a 5 anos, pessoal. É 1 a 5 anos, tá? É 1 a 5 anos, quer dizer, de 1 ano a 5 anos. Então, por exemplo, eu na minha função de perito criminal, eu posso ser inabilitado, posso ficar até 5 anos sem exercer minhas funções, né, por essa inabilitação aí. E também pode acontecer o quê? A perda do cargo, mandato ou função pública. Esses dois últimos que a gente coloca aqui, pessoal, tanto a inabilitação como perda do cargo, mandato ou função pública, somente poderá acontecer, olha as palavras, somente poderá acontecer esses efeitos de condenação se eles forem reincidentes específicos, ou seja, se já tiverem alguma condenação anterior por abuso de autoridade, se já tiverem cometido crime de abuso de autoridade em algum outro momento. Opa, estou respondendo mais uma vez pelo abuso de autoridade, aí você é reincidente específico, aí sim você poderá de imediato receber essas penalizações aí de inabilitação por 1 a 5 anos ou perda do cargo, mandato ou função. Outro detalhe importante é que essa lei incrementou algo que o CP não previa. Esse mandato eletivo, né, ele é o quê? Algo novo. Mandato eletivo, ele é algo novo que não estava previsto no CP. Não está previsto no CP. Tá, então é novidade, é um acréscimo, vamos colocar aqui. Beleza? Perda do cargo, mandato ou função pública. Perfeito? Show de bola? Agora, a pergunta que eu faço para os senhores é: essa perda do cargo é automática? A perda do cargo é automática, sim ou não, pessoal? Essa perda do cargo, ela ocorre de forma automática ou não? Essa é a grande questão. Primeiro ponto, a gente sabe que para que ele possa ser julgado como perda de cargo, mandato de função, ele tem que ser reincidente específico. O primeiro ponto é esse. Olhou, verificou que é reincidente específico. Se a resposta for sim, a perda do cargo ela vai ser automática? Não, pessoal, não. Não é automático. Ou seja, o juiz ele vai jogar caso a caso. Ele não vai generalizar. Só tem duas leis que são automáticas: lei de tortura e organização criminosa. Nos demais casos, não é automática a perda do cargo, viu, pessoal? Então, geralmente, qual é o efeito de condenação que é mais aplicado? A obrigação de indenizar o dano, até porque a vítima ela acaba sendo mais beneficiada nesses casos. Quem decide é o juiz, a requerimento do ofendido, tá? Quem decide é o juiz, a requerimento, apaguei aqui, né? Do ofendido, beleza? Então, perda do cargo não é automático, a inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função não é automático, tá? O juiz ele irá avaliar, claro que aqui no caso se for reincidente específico, a tendência é que ele aplique a inabilitação, mas nem sempre ele vai aplicar a perda do cargo, mandato ou função pública, porque a perda do cargo ou função pública ela não é automática. Show de bola? Beleza? Fixe aí a cabeça realmente esses efeitos de condenação que são muito importantes. Prescrição das penas, vamos lá. A prescrição das penas ela segue a regra do Código Penal, artigo 109. Prescrição da pena já tem um julgado do STJ, 2005. Prescrição da pena privativa de liberdade aplicada lá no Código Penal tem os valores, né, de prescrição para cada uma das penas. Mas a prescrição da pena privativa de liberdade, ela também vai extinguir a pena de perda de cargo e inabilitação para o exercício da função pública por força do disposto do artigo 188 do CP. O que eu quero dizer em outras palavras, pessoal? Que quando um crime prescrever a pena privativa de liberdade de um crime, vamos supor que eu pratiquei abuso de autoridade, fui apenado lá com 4 anos de detenção. Só que de repente, pessoal, ficou tanto tempo julgando e não teve uma sentença que prescreveu minha pena privativa de liberdade. Eu não vou ser mais preso por isso, porque o Estado perdeu o direito de punir. Esses efeitos de condenação, eles também são extintos juntos com essa pena? Eles também prescrevem? E é exatamente isso que nós estamos falando. A resposta é sim. Também irá acontecer a prescrição sempre que a pena privativa de liberdade prescrever, extingue-se também as penas de perda do cargo e inabilitação para exercício da função pública. Beleza? Show de bola?
Sigamos. As penas restritivas de direitos, elas podem ser aplicadas autônomas ou cumulativamente. E quais são essas penas, pessoal? Quais são as penas restritivas de direitos possíveis previstas aqui nessa lei? Nós vamos ter prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Essa é a mais usada nas legislações extravagantes, né? É a pena restritiva de direitos mais usadas. E nós temos também suspensão do cargo, suspensão do exercício do cargo, função ou mandato. Por qual prazo? Prazo é importante? Muito. 1 a 6 meses, com perda de vencimentos e das vantagens. Então ele pode ser suspenso, vamos supor, converteu ali. Ele vai receber o quê? Uma pena restritiva de direitos. É possível receber uma pena restritiva de direito. Essas penas elas podem estar o quê? Substituindo a pena restritiva de liberdade. Substituindo pena restritiva de liberdade. Então, obviamente, é mais benéfica a pena restritiva de direito do que a pena restritiva de liberdade. Essas penas, elas estão substituindo a pena restritiva de liberdade, podem ser aplicadas juntas ou separadas, mas, via de regra, serviço à comunidade ou suspensão. Primeira coisa que você tem que fixar é isso. Restrição de liberdade foi substituída pela restritiva de direitos, ou vai ser serviço à comunidade ou suspensão das suas funções ali do cargo ou mandato. Qual o prazo? 1 a 6 meses. E aqui é onde o concurseiro começa a embananar. Por quê? Porque nós falamos de um outro prazo recente, que é o prazo de inabilitação. Aqui é um efeito da condenação dele. Inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública por 1 a 5 anos. Aqui nós não estamos falando de inabilitação, estamos falando de suspensão como uma pena que foi aplicada restritiva de direitos. Lá é um efeito da condenação. Aqui não é um efeito da condenação, é uma conversão de uma pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direitos, em que há uma suspensão de 1 a 6 meses com perda de vencimentos e desvantagem. Pessoal, o que significa isso? Que ele vai deixar de receber durante esse tempo? Óbvio, porque se ele não deixar de receber, ele está de férias. Aí é mole, né? Aí fica fácil. Então ele deixa de receber durante esse período, sim. Beleza? Bom, vou falar só aqui sobre as sanções de natureza civil e administrativa. Essa parte é importante também, e na lei anterior, quando ele comentava isso, era um dos assuntos mais cobrados. Inclusive, na prova da Polícia Civil de São Paulo, de 2018, eu comentei que ia cair exatamente isso. E foi ipsis literis, Ctrl+C, Ctrl+V, estava presente na prova lá. Então, continua sendo um assunto importante. As penas, a parte penal, ela é aplicada independentemente das sanções ali administrativas e civil. É o que falou o artigo lá. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Tá? Então, a responsabilidade civil e administrativa, elas são independentes da criminal. E aí é o que ele fala, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Pessoal, olha que interessante isso que o legislador criou. Quer dizer, você já sabe que o indivíduo é o autor do crime, porque ele já foi julgado lá no juízo criminal. Ele já foi condenado. Ele é o autor do crime. Tem provas que mostram isso. E quem é que vai julgar isso? É a parte criminal, óbvio. Só que compensa lá na via administrativa, na civil, voltar a querer discutir se ele é o autor do crime novamente? Meu Deus, isso já foi decidido no juízo criminal. Então não se pode mais discutir isso quando já foi decidido no juízo criminal, nas esferas administrativa e na esfera civil. Não há mais o que se discutir, tá? Mas não confunda uma coisa com a outra. A responsabilidade civil e administrativa, elas são independentes da criminal. Agora, você já sabe que ele é o autor daquele crime. Não se discute mais isso porque isso já foi definido no juízo criminal. Beleza? Quando a gente fala que essas responsabilidades são independentes, quer dizer o quê? Que ele pode ser condenado fortemente ali numa esfera e na outra nem tanto. Por exemplo, ele pode perder o cargo ali na esfera administrativa e na esfera civil não ter praticamente nenhuma penalidade. Então varia muito porque elas são independentes e uma não precisa esperar a outra para ser julgada. Beleza? Mas é importante lembrar disso daí. Faz coisa julgada na sentença penal, ou seja, não há mais o que se discutir na sentença penal. Ou seja, há uma sentença penal, já faz coisa julgada. Isso tanto na esfera civil e administrativa disciplinar, quando há aqui um caso de estado de necessidade
estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Esses casos de estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa já foram julgados ali na sentença penal. Então já é coisa julgada, tá? Isso será aproveitado ali pela esfera civil e esfera administrativa disciplinar. Por quê? Porque já foi julgado, faz coisa julgada, beleza? Tanto a autoria que a gente já comentou que não será mais questionada a existência ou autoria quando já foi decidida lá no juízo criminal, aqui quando já foi julgado a sentença penal e em que o autor, o agente público, agiu no estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa, isso já é coisa julgada também. Não há mais o que se julgar na esfera civil e administrativo disciplinar. Beleza, pessoal? Vamos brincar? Chegou a hora de brincar. Obviamente nós não temos questões disso. As questões são feitas por mim mesmo. Vou sair da frente para que vocês possam ler. Na verdade, essa é uma das questões que caiu, né? A única que tem lá que já caiu acerca dessa legislação. Vamos ler junto aí. Fundatec 2020, Prefeitura de Santo Augusto, acerca dos crimes contra a administração pública à luz do disposto no Código Penal e das leis de abuso de autoridade e de licitações, assinale a alternativa incorreta. Ele quer incorreta. E essa, como é uma prova de advogado, ele misturou várias legislações aqui, né? Então, não se prendam muito agora o que é do direito penal, o que é do direito de outras esferas aí. Vamos prender majoritariamente ao que fala da nossa lei de abuso de autoridade. Teófilo, exercente do cargo em entidade paraestatal, ao desviar bem imóvel público em proveito alheio, está em curso nas sanções atinentes ao crime de peculato. Tá certo esse item? Quando você desvia bem imóvel público em proveito alheio, é uma das condições em que se enquadra aí o crime de peculato, crimes contra a administração pública. Lá do direito penal, né? Caso Teobaldo, ocupante de cargo em comissão em autarquia municipal, revele fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, responderá pelo delito de violação de sigilo funcional, sem lhe ser aplicável a causa de aumento de pena da terça parte, prevista no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Só, olha que interessante aqui. É o que ele fala. Quando esse Teobaldo, ocupante em comissão de autarquia municipal, revele fato de que tem ciência, ele responderá pelo delito de violação, ou seja, ele revela fato que tem ciência e que deve permanecer em segredo. Está enquadrado dentro do delito de violação de sigilo funcional, sem lhe ser aplicável a causa de aumento de pena? Sim, também está certo esse item. Vocês vão ver isso lá com o professor James na parte especial do direito penal. Se eu for falar aqui um pouco, detalhar isso, a gente vai gastar uma aula só para comentar esses artigos aí. C. Teócrito, servidor público municipal, foi condenado por abuso de autoridade nos termos da Lei 13.869 de 2019, tendo sido reconhecida sua reincidência em crime da mesma espécie. Assim, tem-se como efeito automático da sentença a perda do cargo público. Joe! Não é automático. Lembra que nós falamos isso? Não é automática a perda do cargo público. Comentamos isso e aí isso faz com que esse item seja falso e a nossa resposta é a letra C. Vamos ver o que fala outro item aí. Tito foi absolvido em processo criminal atinente à Lei nº 13.869 de 2019, em razão do reconhecimento do estrito cumprimento de dever legal. A decisão prolatada pelo juízo criminal na hipótese faz coisa julgada em âmbito civil e administrativo disciplinar? Perfeito, perfeito. Olha o que nós falamos aqui. Lembra que é estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, estado de necessidade, é o famoso LI que vocês veem lá também no direito, né? Pessoal, olha aí que detalhe importante. Nós temos aqui que ele não será punido, ele foi absolvido, né? E por isso já faz coisa julgada, que foi o último slide que nós comentamos. Se essa decisão foi prolatada pelo juízo criminal, não há o que se discutir novamente a respeito disso. Faz coisa julgada, tanto no âmbito civil como no âmbito administrativo disciplinar. Beleza? Tamara ajustou conta esse ano a contratação de sua empresa de serviço de publicidade pelo município de Santo Augusto por meio de inexigibilidade de licitação. Na hipótese narrada, ambas as agentes responderão pelo mesmo delito, caracterizado pelo ato de inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, sendo-lhes aplicada a mesma pena.
Beleza? Tá certo aí esse item também. Onde está o pincelzinho? Tá aqui. Ele some de mim de vez em quando. Tá certo esse item também. Tamara ajustou a contratação de sua empresa de serviço de publicidade pelo município por meio de inexigibilidade de licitação. Essa lei de licitação também está sendo substituída aí por uma outra legislação, né? Então, mas ainda considerando essa lei, a lei anterior, 8.666, esse item está certo. Vamos lá, questão inédita, então aí vamos fazer questões que eu criei, né? Por quê? Porque não tem questões dessa lei, então tem que inventar algumas. A nova lei de abuso de autoridade apresenta penas apenas de reclusão. Olha que legal, penas apenas de reclusão. Errado, né? Nós temos apenas aquela lá da interceptação telefônica, né, que entra como reclusão, que nós comentamos. O resto tudo não tem pena de reclusão, exceto essa que foi inserida na interceptação telefônica. Crimes culposos? Errado. Crimes de menor potencial ofensivo? Sim, tem, não são todos, mas ela apresenta crimes de menor potencial ofensivo. Ainda não vimos os crimes, mas comentamos isso. Crimes de ação pública condicionada? Não, todos de ação pública incondicionada. Então, errado, nossa resposta é a letra C. 3. Aponte uma pena restritiva de direitos substitutiva das privativas de liberdade previstas na nova lei de abuso de autoridade. Vou pro canto aqui, acho que dá para vocês lerem aí. Vamos lá. Ele quer saber qual é a pena restritiva de direitos aí substitutiva da privativa de liberdade prevista. Limitação de fim de semana? Não, poderia falar a prestação de serviço comunitário, mas ele não colocou aqui. Limitação de fim de semana não há essa previsão. Suspensão do exercício do cargo, da função pública ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, sem a perda dos vencimentos e das vantagens. Pessoal, o prazo está certo? Sim, o prazo está certo. 1 a 6 meses. Só que é sem a perda, é com a perda, né? Então, com isso, a gente vai chegar na nossa resposta, que é a letra D. Suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda de vencimentos ou vantagens. Beleza, pessoal? Show de bola. Essa vai ser nossa resposta. D de delta. Bora pra frente, bora pra cima. Questão 4. São efeitos da condenação. Falando um pouco sobre os efeitos da condenação. São efeitos da condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do Ministério Público, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Tá certo esse item ou está errado, pessoal? Cuidado, hein? Pensa um pouquinho. Se ficou com dúvida, pula para frente. Vamos achar os itens que estão mais claros e errados direto, tá? Vou me colocar no cantinho aí, né, para ampliar para vocês aí. Perda do cargo, mandato ou função automática. Já falamos que não é automático. Deixa esse aqui de stand-by para a gente discutir ele no futuro aí. Eu que criei essa questão, óbvio que eu sei a resposta, mas calma. Fiz um peguinho aí para vocês. Perda do cargo, mandato ou função pública, ainda que réu primário? Não, tem que ser reincidentes específicos e não é automático. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 mês a 5 anos. Que Rodrigo Montes, sem vergonha, hein? Não é 1 mês a 5 anos, e sim 1 ano a 5 anos. Beleza? Apenas a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública e a perda do cargo, do mandato ou da função pública são condicionados à ocorrência de reincidência. Tá certo isso ou está errado, pessoal? Olha só, ficamos entre a A e a E. A gente tem mania de achar que o apenas, ele sempre vai deixar o item errado, né? Mas cuidado, o apenas aqui ele está certo. Por quê? Só o inciso do segundo e o terceiro é que realmente precisam da reincidência específicas. Até poderia ter colocado aqui reincidência específica, né? São esses que são condicionados à ocorrência de reincidência específica. Então, apenas a inabilitação para o exercício do cargo e a perda do cargo, mandato ou função pública são condicionados à ocorrência de reincidência. Resposta certíssima. Porque o primeiro item que fala aqui é exatamente isso aqui: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado, até aqui tudo certo, devendo o juiz, aí é que está o erro, ó. Cuidado. Não é a requerimento do MP, pessoal. É a requerimento de quem? Do ofendido.
é ele que vai requerer aí a indenização, né? Fixar o valor mínimo, e aí o juiz vai fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. E é óbvio que o juiz vai pedir uma avaliação, vai ter todo ali uma avaliação para poder estipular esse valor mínimo. Show? Questãozinha capciosa, né? Mas tenho certeza que vocês aí estão dominando o assunto já. Vamos lá, a gente vai finalizar essa aula, né? Vamos finalizar essa aula e aguardo vocês na próxima. Muito obrigado pela paciência. Até mais. Tchau.